Vamos falar agora, então, de um outro formalismo, que são as expressões regulares. Elas também vão servir para descrever as linguagens regulares, e a gente vai ver uma equivalência entre expressões regulares e autômatos finitos não determinísticos com transições vazias. Podemos usar expressões simples para compor o que a gente vai chamar de expressões regulares, e essas expressões elas vão descrever conjuntos de cadeias que são linguagens. A gente costuma falar que a expressão regular é um mecanismo, né, um formalismo denotacional. Então, a expressão regular faz, ela explica como gerar palavras. A gente vai ver que é uma das partes mais aplicadas dessa primeira parte de autômatos finitos, são as expressões regulares para descrever conjuntos de palavras. Um exemplo de expressão regular bem simples é a expressão a. A gente vai usar essa notação aqui em negrito para a expressão regular. Essa expressão regular contém o conjunto que tem apenas a palavra a. A gente vai ver também que é possível fazer operações sobre essas expressões regulares. A gente já vai definir essa operação estrela, e é parecido com aquela que a gente tinha feito com conjuntos de cadeias, e aqui a gente tem todas as cadeias que podem ser geradas concatenando a expressão regular a, depois a, e assim por diante, e pode ser que você não concatene nenhuma, então o estrela aqui significa 0 ou mais, a gente vai ver isso também, então a cadeia vazia está nesse conjunto. Outra possibilidade que a gente tem com expressões regulares é fazer a concatenação. Então, significa que a gente vai fazer todas as possibilidades da expressão regular que está aqui dentro, concatenada com ela mesma. Tá? Então, são todas essas cadeias aqui. A gente vai ver que as linguagens que podem ser denotadas por expressões regulares são exatamente as linguagens do tipo 3, que são as linguagens regulares, aquelas que são aceitas por autômatos finitos. Dessa forma, a gente pode falar que qualquer linguagem regular, todas essas que a gente viu, um autômato, ela pode ser denotada por uma expressão regular. As expressões regulares, elas são muito úteis para descrever padrões, né? Então, normalmente em aplicações de busca de texto, a gente usa expressões regulares para fazer reconhecimento. Para quem conhece o grep ou o AWK, né, do sistema baseado em Unix, já está acostumado com expressões regulares, elas são muito úteis no projeto de compiladores também. Então, basicamente, uma expressão regular ela é definida a partir de conjuntos básicos, que são letras, e a partir de operações de concatenação e união, a gente vai compor as nossas expressões regulares. Os conjuntos bases aqui são, primeiro, o conjunto vazio, vai ser denotado aqui por esse símbolo de vazio. O conjunto que tem a cadeia vazia, então lembrando que o conjunto vazio e o conjunto que tem a cadeia vazia, eles são diferentes. E para dar um símbolo A do alfabeto, a gente vai denotar assim a expressão regular, que representa a linguagem gerada por esse símbolo. Definidas as nossas bases, agora a gente pode compor expressões regulares maiores com as operações de união. Então, se eu tiver duas expressões regulares R1 e R2, a união vai ser representada por mais. Em alguns livros, algumas notações diferentes, você pode encontrar o símbolo de união mesmo de conjuntos, mas aqui a gente adotou mais para deixar claro que a gente está falando de expressões regulares. A concatenação, a gente vai colocar uma depois da outra, né, justaposição de R1 e R2, equivale na linguagem RS aqui, onde a gente vai ter cadeias UV, sendo que necessariamente U vem de R1 e V vem de R2. Então, se a gente fizer a concatenação de duas expressões regulares, igual a gente tinha feito aqui, né, as expressões regulares AB. AB é igual às palavras W, que são a concatenação de U, V, onde U pertence à primeira expressão regular aqui, que é a, e V pertence à segunda expressão regular, que denota o conjunto B, que tem apenas a cadeia B, tá? Então, essa expressão regular concatenada aqui, a concatenação significa para a gente usar a primeira parte de uma expressão regular e a segunda parte de outra expressão regular. E a gente pode também definir a operação estrela, igual a gente tinha no alfabeto, que é quando você usa uma única expressão e faz concatenações dela nela mesma. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa operação estrela daqui a pouco. Muito bem, então a gente vai falar que uma linguagem ela é denotada por uma expressão regular, ou ela é gerada por uma expressão regular. A gente vai usar aquela mesma notação L
de uma expressão regular. Então, L de R é a linguagem gerada, né, ou denotada por uma expressão R. Com isso, a gente pode traduzir a expressão regular A estrela como sendo naquele formato de definição de conjuntos, né? As palavras AN, tal que N é maior do que zero. Quais são essas palavras? A primeira palavra é a palavra epsilon, palavra vazia, quando N é igual a zero. A segunda é A, depois AA, depois 3As e assim por diante. Então, a nossa expressão regular está definindo uma linguagem. Lembrando que a linguagem pode ser infinita, o que não pode ser infinito é o alfabeto, mas é uma outra forma de descrever. Ao invés de eu descrever com esse formato aqui, eu posso dizer que A estrela é igual a esse conjunto, a essa linguagem. Da mesma forma que a gente tem essa outra expressão regular, a expressão A mais estrela. Significa que eu posso fazer a união de A com B. Você pode imaginar que você está escolhendo A ou B. Depois você escolhe A ou B. Pode ser B de novo, depois A de novo, B, A de novo. Por quê? Porque a gente está fazendo depois a concatenação da própria expressão regular. Então, A ou B significa ou a gente vai ter a cadeia A ou a gente vai ter a cadeia B. Só que quando eu faço a interação aqui com a estrela, significa que eu posso escolher um de A ou de B, depois um de B ou de A, ou um de A ou de B. Então, eu estou sempre fazendo essa escolha. Equivale dizer que a expressão regular A mais B iterado é o mesmo que o conjunto de todas as cadeias geradas pelo alfabeto AB. No nosso último exemplo, a gente tem aqui A iterado mais B iterado. Então, vejam que a gente já vai discutir isso, mas existem precedência nos operadores também de expressões regulares. O operador de iteração, ele tem maior, o estrela, né, ele tem maior precedência do que o operador de união, que é o mais. Isso significa dizer que primeiro a gente vai fazer esse conjunto aqui iterado, que ele pode ser A, ou apenas um A, ou vários As, né? Então a gente vai ter esse conjunto aqui, por exemplo. Essas cadeias pertencem a esse conjunto. União com as cadeias do segundo conjunto, que pode ser, de repente, o epsilon, um B, 3Bs, e assim por diante. Tem muitas outras cadeias que eu não estou desenhando aqui. Quando a gente tem essa expressão regular A estrela mais B estrela, significa que ou eu vou pegar um elemento desse lado ou um elemento desse lado. Como que a gente descreve isso aqui na nossa forma matemática? W. O conjunto das cadeias W, tal que W é igual a A elevado a N, por causa dessa interação aqui, ou W é igual a B elevado a N. Então, você, nessa denotação aqui de expressão regular, você está dizendo ou é vários As ou são vários Bs. E aqui a gente fala das ordens de precedência entre os operadores aqui das expressões regulares. A gente tem que o operador de estrela tem maior precedência do que concatenação, que tem maior precedência do que união. Isso significa dizer que se a gente fizesse essa operação A mais B, C, o primeiro a ser resolvido vai ser essa iteração aqui. Depois de resolver essa iteração, a gente junta com o B e aí, finalmente, a gente faz a soma. Em terceiro lugar, equivale a usar os parênteses que a gente tem aqui à direita. Na dúvida, se você ficou na dúvida do que vai acontecer com a ordem de precedência, use os parênteses, que aí você não vai ter erro. E aqui algumas observações sobre o conjunto gerado pela concatenação sucessiva. Quando a gente fala do R estrela, a gente pode ter 0 ou mais concatenações da expressão regular R. Isso inclui que a gente vai ter a palavra vazia. Se a gente não quer a palavra vazia, a gente põe o R mais. Então, é uma ou mais concatenações. Então, dessa forma, a gente tem a seguinte relação, que o R mais é igual a pelo menos uma vez o R, e depois várias vezes, ou zero, incluindo zero, vezes o R estrela. E que o R estrela é o mesmo que pelo menos uma vez o R, união com o conjunto vazio. Então, você tem que conseguir entender que essas notações significam
a concatenação ou a união dos conjuntos R com a cadeia vazia, com a expressão regular que representa só a cadeia vazia, da forma como está escrito aqui. Tá? E quando a gente tem todas as possibilidades de cadeias geradas por um alfabeto sigma, lá na nossa aula 1 a gente denotou como sigma estrela a linguagem de todas as cadeias, a gente denota desse jeito assim, a expressão regular do primeiro símbolo, ou a expressão regular do segundo símbolo, iterado várias vezes. Isso é o equivalente a fazer pelo menos uma vez essa cadeia, né? Por isso que tem o mais aqui, união com a expressão regular, que tem a cadeia vazia. Isso só para vocês lembrarem dessa questão da cadeia vazia, tá? Iteração, 0 vezes, equivale à cadeia vazia, por isso que a gente tem o símbolo estrela e o símbolo mais, para diferenciar isso.